E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. Estamos de volta com todos vocês. Quero agradecer já a sua presença conosco. O tema de agora é deficiência visual. Tema que muitas vezes as pessoas não se atentam. Como que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual? Como que é a rotina dela? Ao meu lado está a Thalita Galo. Ela vai contar um pouquinho pra gente. Ela tem deficiência visual. Ela tem um projeto muito bacana que você vai conhecer durante o programa. Thalita, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nesta manhã conosco. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, né? Você como deficiente visual, como é que foi isso? Você já nasceu com alguma dificuldade nos olhos? Como é que foi, Thalita? Eu nasci com glaucoma congênito, né? Assim que eu nasci, eles não sabiam direito como seria, porque eu tinha todos os reflexos, eu conseguia enxergar, né, todas as estimulações, e ela foi aparecer mesmo com 5 para 6 anos na escola, que a professora percebeu que eu estava escrevendo torto. E assim que eu fui ao médico, né, meus pais levaram ao médico para fazer um simples óculos. A minha pressão estava super alta do olho. E aí que foi visto mesmo que é o glaucoma, que estava evoluindo. E aí começou a minha luta, né? Porque foi várias cirurgias, desde os 6 aos 12 anos fiz 21 cirurgias. Então, com 9 anos eu perdi a vista esquerda, uso prótese. Então teve toda a adaptação, né, de viver com isso. Às vezes sair de uma cirurgia enxergando um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então sempre foi essa luta aí. E hoje eu tenho 2% só da vista direita. Certo. Dada a importância desse tema, é que 18% da população no Brasil apresenta alguma deficiência visual, né? Algum problema nas vistas. 6,5 milhões apresentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil pessoas têm perda total da visão, né? Muita gente. 6 milhões têm uma grande dificuldade de enxergar. Thalita, o poder público, ele se preocupa com as pessoas que têm deficiência visual ou ele negligencia? Olha, na minha percepção, eu vejo que algumas coisas com evolução, desde a minha época de criança, né, que eu comecei a ter a consciência da inclusão, algumas coisas foram conquistadas, mas muitas ainda têm que ser conquistadas, né, e algumas são só cumpridas por causa das leis, que protegem as pessoas com deficiência. Mas eu acredito que as pessoas conhecendo mais sobre a causa, eu acho que tem muito a melhorar. Certo, então meio assim, vamos dizer, uma obrigação nossa, enquanto poder legislativo, tratar desse tema com seriedade e incisivamente, para que surjam mais leis, para que são elaboradas mais leis, para que as pessoas com deficiência venham a viver melhor, né? Que é um direito. Sim, que todos temos o direito de ir e vir, né? Então, a partir do momento que você não tem esse direito de você estar num local como outras pessoas, tendo atividades, como que você vai cumprir também o seu papel como cidadão? Eu acho importante ver a pessoa como um cidadão. Sim. Paga impostos, né? Como Sim. qualquer pessoa, né? É correto a gente usar a expressão cego ou cega? Isso é aceito ou isso soa como algo preconceituoso? Eu acredito que a palavra cego depende do contexto que no momento que você está usando a palavra, né? A palavra cego é usada no meio médico, né? E é usado entre as pessoas com deficiência. Mas, às vezes, socialmente, isso soa como desprezo, preconceito. Então, quando a pessoa não sabe como lidar com a situação, é mais fácil perguntar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho a deficiência e eu não me importo de falar que eu sou cega, porque realmente
eu sou quase totalmente cega, eu sou cega da vista esquerda, e no meu laudo está escrito que eu sou cega. Então, não me importa, isso para mim é algo já resolvido, mas para muitas pessoas, às vezes ainda é uma questão que ela está acostumando, ela está na reabilitação, então é sempre legal perguntar e ver como você fala no contexto, né, a palavra cego. Você falou de preconceito, né? Você já sentiu que algumas vezes a sua capacidade foi subestimada pela sua condição visual? Olha, tem muitas situações que já aconteceu comigo, porque a minha família sempre me estimulou muito, né? E isso é muito importante, que às vezes você encontra barreiras dentro de casa, né? E por minha família me incentivar, sempre estar brincando com outras crianças, fazer atividades, cursos. Então, eu encontrava, às vezes, lugares que queriam evitar a minha presença. Já cheguei até em escola de chegarem nos meus pais e falaram aqui não é o lugar dela. Então, eu tive que lidar com tudo isso a vida inteira. Né? Certo. Você falou de escola. Eu conheci a Thalita em 2016 num projeto no Centro Cultural Palace, aqui em Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo. A Thalita fazia um projeto ali me pareceu de teatro, né, se não me falha a memória. Thalita, como que era ali naquele momento, né? Porque era um projeto inclusivo, né? Isso, na parte das artes cênicas, desde pequena eu gostei muito, né? E isso veio me ajudar muito nas expressões faciais, corporais. Por falta da visão, a gente às vezes não tem a noção, né, do externo. E o teatro, ele me ajudou muito. E em 2005 para 2006 eu fiz um curso aqui em Ribeirão, um grupo de deficientes visuais. E depois a gente teve esse momento lá no Palace, também com outros deficientes visuais até ali da Associação de Cegos, na Lafayette, que tem uma associação que o pessoal mora ali. E por ver que o teatro cooperava na vida do deficiente, foi montado esse grupo com terapeutas ocupacionais para estimular essa expressão facial, corporal, vocal. Muito legal. Eu vou falar um pouquinho agora com a Thalita de culinária. Sabe por quê? Ela tem um canal no YouTube que chama Cegas na Cozinha, projeto onde ela ensina pessoas, né? Mostra como que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual na cozinha, porque tem os cuidados, né? Para qualquer pessoa, a cozinha envolve riscos, envolve cuidados. Como é que surgiu essa ideia, Thalita, de trabalhar nesse sentido, de culinária, de ensinar, de passar receitas no YouTube? Eu sempre gostei de ver receitas desde pequena, assim, a minha família é descendente italiano, né? Então a gente tinha esse costume, a gente tem esse costume de domingo sentar à mesa com os pais, comer aquele macarronada da mama, e tal. Então esse daí sempre foi muito estimulado, eu sempre fui muito curiosa. E aí uma vez eu pedi meus pais que eu queria aprender. E ali, aos poucos, eles foram tentando. Algumas vezes não deu certo, outras vezes deu certo. E, com isso, eu fui crescendo, né, me casei, tive que ter minha casa. E aí, um momento que eu tive que se virar mesmo, né, sozinha. E aí eu fui buscar, pela internet mesmo, alguns passos. E eu percebi que muitas pessoas com deficiência tem a sua família, tem filhos, é casado, tem sua profissão, mas não expunha isso, né? E muitos queriam saber como que poderia cozinhar. Então eu dou dicas assim de experiências que eu já passei e pego experiências com outros. A gente vai trocando ideia, né? Na internet a gente tem essa oportunidade de conhecer muitas pessoas, até de outros estados, de outros países. Então a gente foi trocando essa ideia e aí surgiu o canal Cegas na Cozinha, que era um grupo de mulheres com deficiência. E aí eu comecei a se desenvolver. No começo a gente não sabia como gravar, como falar. Fui fazer o curso de autodescrição, que é o diferencial do nosso canal,
que eu descrevo, né, o passo a passo. Então é algo que deixou eu muito feliz, que é algo que eu gosto de fazer. E eu vi que muitas pessoas, às vezes, não só entra por curiosidade ou por aprender, né? Eles têm um certo carinho e pessoas que apoiam essa causa de multiplicar essa ideia. Certo. Das tarefas do seu cotidiano, do seu dia a dia, as tarefas da cozinha, elas requerem maior preparo? Uma destreza maior, um cuidado maior ou não? Então, na minha casa eu tenho as coisas sempre no mesmo lugar, né? Eu tento deixar organizado do meu jeito. Então, eu tenho uma certa habilidade. Se eu for a algum outro lugar, eu preciso da descrição, né? Mas no meu dia a dia eu tenho essa organização e eu sempre tenho que ter a percepção, né, do barulho, do alimento, experimentar, então usar o paladar, o tato e a audição para um conjunto, né, de coisas. No começo eu, por exemplo, ligava uma boca do fogão, uma só. Hoje, com a prática, né, eu já consigo ligar todas as bocas do fogão e usar várias panelas juntas. Então, através do som, eu sei quando o arroz já está com menos água, está quase pronto. E é assim que é com muito treino, né? Certo. Você falou de treino. Existe algum profissional que atua nesse sentido para desenvolver essa funcionalidade das pessoas com deficiência? Por exemplo, um terapeuta ocupacional, ele é indicado nesses casos? Sim, eu acho muito importante os terapeutas ocupacionais, né? Dentro dessa área, eles têm uma especialização para trabalhar com pessoas com deficiência. Então, às vezes, quando a pessoa passa numa reabilitação, ela precisa de um fisioterapeuta, ela precisa de um pedagogo especialista na deficiência, e o terapeuta ocupacional também, ele contribui muito, né? Nas atividades. Às vezes, a pessoa ela acabou de ficar cega, ela não tem noção de espaço, então aprender a arrumar, fazer a sua cama, né, dobrar um lençol, uma toalha, como pegar o garfo, né, ter essa noção de levar o garfo até a boca, porque quando a pessoa perde a visão, é um sentido, ela volta como se fosse uma criança, né, ela tem que aprender do zero. Então os profissionais eles aprendem as técnicas, né? Mas eu acredito que o nosso canal também ajuda muito muitos profissionais entram no nosso canal, conversam com a gente, falam que é muito bacana ter as pessoas com deficiência também, que têm a dificuldade em si, demonstrar e ajudar os profissionais com dicas. Você falou do canal, é interessante até ir abordar esse tema com você, porque naturalmente o ser humano, quando não conhece algo, ele tem medo, né? Uma coisa natural. Antes de começar esse projeto, esse trabalho, você tinha medo? Quais os obstáculos você venceu para criar o Cegas na Cozinha? Eu acredito que eu tive os medos como qualquer outra pessoa, né? Como que eu ia atingir as pessoas, como que eu ia chegar até essas pessoas, como que eu poderia falar sobre o assunto de um jeito que eu chegava até uma pessoa, por exemplo, que não tem muito estudo, uma pessoa que já entende do assunto, porque existe pessoas com deficiência que elas entendem do assunto, né? Então você tem que estudar, você tem que saber conversar com essas pessoas, e pessoas que estão começando, pais que também têm medo, né? Então, como eu passaria essa experiência até dos meus pais, como foram para eles. Então, essa é a minha preocupação. Como se comunicar, né? Virtualmente, que muitos moram muito longe, e os que moram aqui perto, a gente tenta ter um contato mais próximo. Então, essa foi o meu maior medo. Como seria a visão das pessoas no assunto, se elas iam acreditar, que tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Eu acho que é tudo editado, que tem pessoas atrás das câmeras, né? Então, nosso canal é eu e o Jairo, né, que também é baixa visão, então em casa ninguém enxerga. Então a gente se vira como pode, o Jairo edita os vídeos. Olha que bacana. Então a gente pensou em tudo isso. Como
demonstrar, né, mostrar as nossas habilidades, as nossas capacidades de um jeito que todos poderiam estar acessando. Que bacana. Existem utensílios adaptados para pessoas com deficiência na cozinha ou não? Olha, até existem alguns materiais, são muito poucos, né? Tem aplicativos que falam, né? Só que na prática, eu acho que para quem está começando a reabilitação até ajuda, né? Você ali adaptar um micro-ondas com alto relevo, fazer um copo com medidas, isso ajuda bastante. Mas depois que você pega a prática, você é automático, né? Como você fosse algo do seu dia a dia, como se você estivesse tomando banho, arrumando a casa, trabalhando na cozinha também. Então, ajuda em algumas coisas e eu acho que outras coisas não é tão necessária, mas eu acho que precisa sim algumas empresas investir em acessórios que sejam acessíveis não só para deficiente visual, mas para pessoas que têm dificuldade motora, intelectual, que a gente vê, por exemplo, pessoas que têm nanismo, né? Hoje já existe fogões com mais baixos, né? Então, pensar, né, no público consumidor mesmo. Certo. O tato é o seu maior aliado do dia a dia? Olha, eu acredito que o tato é meus olhos, né? Mas não só ele, é um conjunto, né? No dia a dia eu tenho que prestar atenção no som, na cozinha, o paladar, o aroma, tem tudo a ver, né? Então você tem que saber se uma comida ela está vencida ou não, então através dos outros sentidos. Mas com certeza o tato é o que eu mais uso para ver as texturas dos alimentos, ver se está ali realmente, por exemplo, você vai ver um legume, se ele está cozido. Não só com o garfo, com a mão, você consegue perceber se ele está macio ou não. Então, realmente, o tato é muito importante, esse treinamento, né, de estar tocando nas coisas e vendo os detalhes. O canal Cegas na Cozinha aceitaria alguma parceria, caso alguém se interessasse em fazer? Com certeza, a gente está aberto, né, para parcerias, para as pessoas que querem trabalhar conosco, né, nessa visão de inclusão. Nós temos muitos projetos, né, futuros. A gente quer ainda fazer uma cozinha funcional para receber as pessoas, porque nesses últimos anos, com pandemia, tudo, a gente fez muitas coisas online. Mas a gente quer trazer também para o real, ir até os locais. A gente já foi convidado para ir em algumas instituições, né, fazer atividades. E eu acho muito bacana a pessoa com deficiência, quando ela tem uma habilidade e ela consegue passar para um colega que também quer aprender. Então, por falta de alguns recursos, a gente fica limitado. Então, quem quiser estar entrando em contato com a gente, estar nos apoiando, será muito, muito bacana, muito feliz. O que você diria agora para uma pessoa que, de repente, recebeu algum diagnóstico de deficiência visual? O que você diria para essa pessoa? Eu acredito que as pessoas que estão passando, eu acho que uma situação muito difícil, cada um tem um jeito de olhar para uma perda, né? Não só visual, mas de algum órgão, de algum membro, ou um momento difícil de algo que precisa ser adaptado. Eu acho que no começo, ter calma, ter muita fé, que tem possibilidades, né? Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade que antigamente. Nos anos 80 eu precisava carregar livros de braille, máquinas pesadas. Hoje a gente, através do computador, né, de um celular leve, a gente consegue acessar várias coisas. Então, procurar ajuda, procurar uma associação, né, que é voltada para a deficiência visual, procurar profissionais. Aqui no Hospital das Clínicas nós temos uma parte grande de reabilitação, que é muito bacana. Então, não desistir da vida, porque vale muito a pena viver a cada momento é único, e ter essa esperança, né? Que a pessoa vai conseguir fazer o que ela gosta, dos sonhos, das realizações. Às vezes demora, mas ela vem.
Vamos convidar então as pessoas para conhecer o Cegas na Cozinha. Tá com você. Então, eu convido todos a entrar no YouTube, só escrever lá Cegas na Cozinha. Nosso canal tem dicas, tem Conversando com a Tata, que eu falo um pouquinho mais sobre minha vida. Tem receitas diversas, doces, salgadas. Então, eu gostaria que você que entrasse lá no nosso canal, conhecesse nossos vídeos. Nós estamos também no Instagram e no Facebook. Nós temos um grupo no Facebook, Cegas na Cozinha e Receitas, que lá nós escrevemos também as receitas. Os colegas que estão lá também contribuem divulgando as receitas. Então, será um prazer estar vocês entrando nas nossas redes sociais, se inscrevam, comentem, deixem um comentário, que é muito importante, né, ter esse retorno das pessoas comentando o que elas estão achando, o que elas querem ver e o que nós podemos melhorar, que a gente sempre está prontos para melhorar e contribuir para a sociedade. Thalita, muito obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Acertou um horário aí da sua agenda, a gente sabe que é corrida, para estar conosco. Obrigadão, viu? Eu que agradeço pela essa oportunidade, estou sempre à disposição, podem contar comigo no que eu puder e espero encontrar vocês numa próxima vez. Tá certo. Tá aí, canal Cegas na Cozinha, conheça. Trabalho importante, voltado para a inclusão. É para isso que a gente tem que caminhar. Para a acessibilidade, para a inclusão, porque essas pessoas têm direito de ter inclusão, de ter os acessos sociais. Tá bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado por estar conosco. Tchau, tchau.